Amados irmãos, só lembrando aí, os irmãos do nosso canal, nós estamos não ao vivo agora, mas daqui a pouquinho você vai estar aí, né, sintonizado. Nós temos um problema de queda aí da nossa internet e parece ser do provedor geral que foi atacado aí, né? Segundo as informações aqui. Até isso, né? O mundo se ataca a si mesmo, o mundo é fogo. Mas depois você vai ter condições de ouvir essa mensagem, essa palavra que Deus trouxe ao nosso coração, também ao seu. Quero que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas capítulo 5. É um texto que nós já expomos aqui há algum tempo atrás. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17. Tem situações na nossa vida, irmãos, ou na vida das pessoas, que muitas vezes, né, nós não temos condições de fazer absolutamente nada. Nós dependemos dos outros, né? Nós dependemos da fé, nós dependemos da ajuda dos nossos irmãos, da família. Tem situações na nossa vida que a gente fica impotente. E nós temos que entender isso, que há situações que nós vamos viver assim. Mas Deus envia pessoas, Deus tem o poder, nos dá fé para nós crermos que o Senhor estará operando. Como fez aqui nessa situação na vida deste homem. O texto diz que Jesus curou aqui, né, um paralítico. E esse paralítico, ele não podia, né, andar, lógico, paralítico, não dá para sair da cama. Mas teve alguém, né, 4 amigos, que levaram esse homem até Jesus, com muitas dificuldades, mas eles conseguiram chegar lá. Então, às vezes, nós pensamos assim, não tem jeito para a minha situação. Né? Esse paralítico deve ter pensado muitas vezes isso. Já devia até ter, né, acostumado com a sua enfermidade. Mas aí chega a boa notícia nos seus ouvidos dizendo, olha, tem alguém aí que pode resolver o teu problema. Sim, tem alguém que pode. E eu, como é que eu faço para chegar lá? Tem alguém aí que pode te ajudar a ir até lá. Não é bom a gente ouvir isso? Essa história, então, é muito importante. E a gente vai ver aqui, como o título da nossa mensagem de hoje, o milagre da cura dos nossos pecados. Na verdade, o maior milagre ali não foi Jesus curá-lo da sua enfermidade física. O maior milagre foi Jesus curá-lo dos seus pecados, como fez comigo e com você. O maior milagre da nossa vida, da nossa existência, é a salvação em Jesus Cristo. E antes de Jesus nos salvar, nos curar, Ele nos perdoou. Nós vamos ver nesse texto aqui que a cura foi depois do perdão dos pecados dele. Presta atenção no texto. A partir do versículo 17 de Lucas 5. Quem já achou, me acompanhe, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca ou numa cama, em algumas traduções, e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham,
Jesus disse: homens, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Ouçam aqui, olha, prestem atenção. Eles começaram a pensar. Eles não falaram nada. Eles só pensaram em seus pensamentos. Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente este se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, cheios de temor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor faz coisas extraordinárias, fez e continuará fazendo, porque o Senhor é Deus, o Senhor Jesus é Deus, o Senhor pode todas as coisas, e hoje, Senhor Deus, nós estamos aqui com a Tua palavra para ouvir essa mensagem do Teu milagre, Senhor Deus, dos milagres que Tu fizeste, Senhor Deus, e um deles, de perdoar os nossos pecados, para que possamos, Senhor Deus, ter uma vida, Senhor Deus, santificada, e assim poder Te adorar, Senhor Deus, porque não há adoração em pecado. Nós precisamos ser libertos deles, para podermos Te adorar em espírito e em verdade. Obrigado por esta palavra, e que ela vá e produza em nós o resultado esperado pelo Senhor, para que isso ocorra na nossa vida. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Jesus cura, além do corpo físico, Jesus cura primeiro a nossa alma, né? A nossa alma às vezes está abatida e o nosso corpo fica mais abatido ainda por causa da enfermidade da nossa alma. Ninguém que está com a sua alma doente, o seu espírito doente, pode viver uma vida, né, assim, no seu corpo saudável. Vai acontecer algumas coisas, enfermidades, mas quando a alma está ferida, então Jesus cura o corpo, Jesus cura a alma, Jesus cura o espírito. Coisa boa é saber que quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor está lá para nos curar. Irmãos, nós temos falado muito de cura, né? E é especial esse momento, porque nós estamos orando por isso. E quando nós oramos por cura, o que é que tem a acontecer? Que instrumento ou que recursos nós usamos para orar por cura, como sempre fazemos diante das coisas espirituais, usando a nossa fé. Jesus, em todas as suas curas, ele olhava o coração e a mente das pessoas para curá-los. E ele dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. É a fé que nós temos no Senhor Jesus. Então, quando nós oramos, coisas extraordinárias acontecem. Você crê nisso? Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da cura. Porque Deus não mudou. O que muda, muitas vezes, é nosso proceder diante daquilo que Deus é para nós. Então, nós olhamos aqui, né, aquele homem paralítico, e a gente vê aqui que não existia, né, não tinha como aquele homem sair daquela situação se não fosse a intervenção pela fé daqueles homens. E Jesus diz aqui, né, bem claro para eles, né,
que Jesus contemplou a fé deles. E de cara, Jesus a primeira coisa que Jesus fez, né, se a gente for olhar aqui, 3 milagres aconteceram aqui. Né? Não só foi um milagre. E nós vamos ver aqui no decorrer da mensagem. Mas o primeiro milagre aqui foi que Jesus teve, né, vendo a fé deles, a fé que eles tinham, de todos. Jesus se dirige para aquele homem e diz: homem, os seus pecados estão perdoados. Olha o primeiro milagre na vida daquele homem. Talvez assim de pronto, né, nem ele entendeu as palavras de Jesus. E é bom lembrar que para os judeus, para todos esses homens que estavam aqui, os sacerdotes, ninguém poderia ser curado se antes não tivesse sangue remidos por ele. Por exemplo, eu só seria curado de alguma enfermidade se antes eu fosse redimido por alguém ou sangue, né, de um animal. Jesus sabia disso. Olha a sabedoria de Jesus. Jesus primeiro perdoa os pecados daquele homem para ele ficar apto a ser curado. Às vezes a gente lê a palavra, às vezes a gente não entende muito bem, mas Jesus faz as coisas certinhas, né? E a sua palavra responde a próprias perguntas e indagações, né, que é a palavra de Deus. Então, esse foi, e os fariseus aqui, né, mestres da lei, começam a indagar nos seus pensamentos: que ação é essa? Por que ele está dizendo isso? E eles tinham razão de pensar isso, porque para perdoar pecados, quem era que podia perdoar pecados? Somente Deus. Mas eles esqueceram de que Jesus Cristo é Deus. Né? E Jesus aqui, para confirmar isso, dizia: por que vocês estão pensando isso? Né? E ele diz assim, né, no versículo aqui, que ele tem autoridade, né, para perdoar pecados, e disse ao paralítico: levanta e anda, né, porque eu tenho a autoridade para perdoar os seus pecados. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil eu dizer: para mim tanto faz? Que é mais fácil eu dizer: perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Eu acho que aqueles homens, a Bíblia não fala mais, mas a partir daquele momento, aqueles homens calaram-se, porque não é algo simples que eles estavam presenciando. Não era um impostor, um mágico, que estavam fazendo ali coisas de magia. Era Jesus fazendo o milagre de perdoar pecados, agindo como o Senhor Deus. Então, Jesus cura. Jesus é o Cordeiro de Deus, como João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava cumprindo ali as profecias de que ele era o Cordeiro, ele remiu, ele remiria, ele morreria pelos pecados da humanidade toda, o meu e o seu. Perdão nos liberta, irmãos, e abre portas, né, para nossas vidas, para esse milagre acontecer. O perdão, e Jesus liberou, né, perdoados estão os teus pecados. Eu fico imaginando assim, a vida presa, né, como se fosse grilhões amarrados nos nossos pés, a falta de perdão na vida de alguém. Isso é tão sério, irmãos, que o mundo se fecha para a gente, as nossas orações não são ouvidas. Mas quando a gente perdoa, as portas se abrem, a palavra de Deus nos ensina isso. Liberados estão, né? Você saiu dessa condenação. E quando eu e você não perdoamos, olha a importância e o que o Senhor está dizendo. Você se torna orgulhoso e quer ser
muito mais do que o Senhor Jesus. Quando eu não perdoo alguém, eu estou me colocando acima de Jesus. Porque Jesus nos ensinou a perdoar. Tem tantas mensagens, tantos textos na palavra do Senhor sobre o perdão. Mas nós podemos ver nesse texto que Jesus primeiro perdoa os pecados dele. Antes de começarmos um relacionamento, ou reatarmos um relacionamento, ou trabalharmos um relacionamento, a primeira coisa que a gente faz, principalmente num relacionamento quebrado, destruído, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos perdoar ou perdoar o outro, ou um perdoar o outro, para que a vida continue. Amém? Senão não tem acordo, senão não tem como andar junto. Jesus vai lá e quebra logo isso e abre portas para que outros milagres aconteçam na vida daquele homem. Então nós vemos aqui que o paralítico, em seguida Jesus cura ele. Porque de acordo aí com as crenças, como eu já disse, ele precisava primeiro receber o perdão, a remissão do seu pecado, e depois vinha a cura. Então nessa passagem, não apenas um milagre acontece, mas 3 milagres acontecem aqui. O primeiro é exatamente esse, o perdão dos pecados. O segundo milagre é Jesus descobrir os pensamentos daqueles homens. Não foi um milagre que todos conheciam ou conheceram, porque Jesus não disse abertamente para todo mundo, mas disse para eles: por que vocês estão pensando assim? Olha o milagre que aqueles homens presenciaram, o milagre da onisciência, e onipotência de Jesus ali, como Deus. E o terceiro milagre é a cura, propriamente dita, do paralítico. Perceberam que nessa passagem não tem só uma cura, um milagre, tem 3? A gente encontra 3 milagres aqui. E o Senhor Jesus, ele tem a sua maneira de fazer. Aliás, Jesus foi muito sábio em tudo o que ele disse. Jesus nunca disse uma palavra na Bíblia que a gente olha aqui, uma palavra torpe, uma palavra não assim, eficiente no momento certo. Jesus sempre teve a palavra correta para falar, mesmo quando estava sendo testado pelos fariseus e os escribas. Olha a palavra de sabedoria que Jesus coloca quando estava fazendo vencendo ali o seu maior teste diante daqueles homens, no caso da mulher adúltera. Jesus poderia ter apedrejado aquela mulher, porque ele não tinha pecado, Ele era um que não tinha pecado ali. Então ele disse assim: você que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele poderia ter pegado uma pedra e atirado naquela mulher, mas ele faz com que o turbilhão de consciências ali, de pensamentos ocorram na cabeça daqueles homens. E aí, quem imaginaria, por mais sábio dos sacerdotes que fossem, imaginaria que o desfecho daquela história seria daquele jeito? Eu acho que ninguém imaginaria. Mas Jesus dá um novo recomeço, um direcionamento especial naquela situação, naquela história, devido à sua sabedoria. Mas Jesus era Deus. Tem momentos que Jesus não usou a sua sabedoria, o seu poder de ser Deus. Nesse momento aqui, ele não poderia deixar de ser Deus para cumprir muitas das suas coisas, mas tem muitas situações que Jesus fez como um homem, como eu e você podemos fazer, usando o poder da fé das pessoas, a sabedoria que ele tinha para ensinar, para direcionar as pessoas no certo. Isso era a sua humanidade. O salmista Davi diz: lava-me de toda a minha culpa
e purifica-me do meu pecado. Davi também sabia quem era Deus e que Deus poderia fazer um milagre na vida dele. E ele fez. Segundo ponto aqui, nós vemos que Jesus exerceu a sua autoridade e o seu poder divinos. Ele fez como homem, mas ele também fez divinos para curar e perdoar os pecados. Para perdoar, ele era Deus. Porque ele não poderia, como homem, perdoar pecado de ninguém. Mas como Deus, ele poderia. E ele diz isso aqui: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Cadê o Jonathan? O Jonathan, eu lembro do Jonathan pequeno. E esse foi um dos primeiros versículos que ele decorou. E ele dizia isso com tão eloquência, né? Esse texto. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, né? E ele falava ainda criança. Jesus tem o poder para perdoar pecado. João capítulo 1, versículo 19 diz: no dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguns textos para a gente lembrar quem é Jesus e o que ele pode fazer. No versículo 23 desse mesmo texto, que é mais fácil então eu dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda. Então, Jesus usou aqui a sua autoridade, o seu poder, para perdoar pecado. O meu e o seu pecado. Ainda para meditarmos, então, 3 ordens impossíveis foi dada por Jesus a esse homem. Qual foram as 3 ordens impossíveis aqui dada a esse paralítico? Primeiro foi: levanta-te. Era uma ordem impossível ou não era? Se tivesse algum humorista lá, vai dizer assim: como é que eu vou levantar, né? Se eu não consigo andar. A segunda foi: toma a tua cama, a tua maca. E a terceira foi: vai para a tua casa. 3 ordens aqui que Jesus dá, que às vezes não faz muito sentido. Então, às vezes a palavra de Deus está dizendo algo para mim que na minha vida não faz muito sentido, mas para Jesus faz. Então, não é mais prudente eu obedecer a um Deus do impossível na minha vida? Às vezes alguém diz para você que algo que você não concorda, ou que é impossível de você fazer, Deus usando essa pessoa, através de uma pregação, de uma palavra, e você pensa: isso não é para mim, eu jamais vou conseguir isso. Mas saiba que as coisas de Deus, elas são assim. Nós temos e cremos num Deus de impossível. É pela fé. Cremos que não há porta aqui, mas Deus vai abrir essa porta. No momento certo, Deus vai abrir as portas, para a nossa vida, para o nosso caminho. É assim que a vida é com Cristo. É uma vida diferente da material, da carnal, que eu só acredito nas coisas que eu estou vendo. Mas na espiritual, não. Espiritual é extraordinário, é sobrenatural. Eu tenho que crer no nível muito maior, mais alto, mais excelente. Eu tenho que sair desse mundo pequeno, desse mundo carnal, e me posicionar como filho de Deus que eu sou, e em quem eu creio, no Deus que eu creio, que não é um Deus terreno. Então, quando alguém diz para você: isso é impossível, você não conseguirá, não tem condições, e o Espírito Santo de Deus diz assim: você tem sim, você é meu filho, eu posso fazer aquilo para você. Amém? O diabo, irmãos, nos acusa, o diabo nos tira do sério, e esse sério é a seriedade mesmo, serenidade das coisas. E quando você sai dessa serenidade, o que acontece com a sua vida? Você fica meio perturbado, ansioso, com medo,
né, se afasta. O diabo quer isso, desestabilizar a nossa vida, né? Olha, tem uma pregação que eu fiz e a gente lembra dela aqui. Lembra quantas situações o inimigo chegou para os homens da Bíblia e disse? Palavras que a Bíblia que ele não disse. Olhe, preste atenção na história. Quando Moisés foi, né, expulso lá da sua terra, do Egito, ele era príncipe, e ele foi lá para o deserto ser pastor de ovelha. O diabo deve ter maquinado na cabeça dele, dizendo: está vendo aí, Moisés? Está acabado, você está destruído. Aqueles planos que Deus falou para você, acabou. E aí o Espírito Santo, naquela chama, naquela sarça ardente, diz: levanta-te que eu vou fazer você libertador do meu povo. Né? Olha quantos homens, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam numa fornalha para serem triturados, literalmente queimados. Aí o diabo diz: e aí agora? Vai, né? Vai adorar só o seu Deus? Aí ó, o que que dá? Aí bota lá os camaradas na fornalha. O que que acontece? Nada. Deus diz para ele: eu estarei com vocês, no meio de vocês, tenham fé. Irmãos, é o nosso Deus, nós não estamos sozinhos. Então, muitas coisas o diabo decreta, mas não é válido diante de Deus. E o diabo não tem poder para decretar a morte de nenhum filho de Deus. Amém? Aí bota doença, bota enfermidade para tirar a vida das pessoas. Aí Deus diz não. Aí Deus levanta, Deus ressuscita, Deus faz milagres, porque Deus não decretou, Deus não falou, e Ele não tem poder algum para tirar ou mexer na vida de um filho de Deus. Aquele homem paralítico, o diabo deveria ter dito na vida dele o tempo todo: você não tem mais jeito, morre logo nessa cama aí. Né? Para muitas das pessoas que talvez nem sejam paralíticos, mas estejam paralisados, com medo, né, na sua vida espiritual, emocional. E o diabo tem dito: tira a sua vida, é mais fácil. Né? Acaba com esse sofrimento. Mas aí vem o Espírito Santo de Deus e intervém. E cura aquela alma para que ele possa ser salvo. Jesus, ele dá essas ordens impossíveis porque ele sabe que ele pode fazer muito mais daquilo que a gente pensa, como a palavra de Deus diz, queremos, pensamos ou imaginamos. Eu lhe digo: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. O que o texto termina dizendo? Que ele adorou, que ele pegou a sua cama e adorou ao Senhor Jesus. Nós só podemos adorar a Deus quando nós estamos curados e com a nossa vida perdoada. Deus não aceita o nosso louvor se a gente tem pecados escondidos. Se a gente está doente, nós não podemos adorar a Deus. E o texto diz isso. Né? Todos ficaram muito admirados, davam glórias a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias acontecer. A Bíblia diz aqui no versículo 23, digo vocês, imediatamente ele se levantou diante de todos e pegando o seu leito em que estava, então estava deitado, voltou para a sua casa glorificando a Deus. Nós só podemos glorificar a Deus quando nós temos cura total da nossa vida. Irmãos, isso é sério. Porque eu não posso
né, glorificar a Deus com alegria, com o que eu posso como filho dele, se eu não fui curado? Eu preciso de cura espiritual, eu preciso de cura emocional e física. Então esse homem, a gente pode aprender aqui que só uma alma liberta pode louvar a Deus. Preste atenção nas almas que estão oprimidas aí no mundo inteiro. Eles louvam a Deus? Não. Por quê? Porque estão oprimidos, presos no pecado. Por que que você louva a Deus? Por que que você está aqui hoje louvando a Deus, glorificando a Deus? Porque você já foi liberto dos pecados. Amém? Quem tem a sua vida liberta por Jesus Cristo, irmãos, pode adorar. Sabe o que é adoração a Ele? Pode adorar, pode glorificar ao Senhor. Então no versículo 25 aqui, imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a sua maca e que estivera deitado e foi para a sua casa louvando a Deus. Oh, coisa boa. Tem outra mensagem que a gente está falando aqui, que esse paralítico deve ter na sua casa chegado, né? Não sabemos como é a casa dele, mas ele tinha uma casa. Porque Jesus não diria isso, vai para a tua casa. Chegando na sua casa, ele tinha que levar a sua cama. E se eu fosse esse homem, eu já disse aqui uma vez, eu colocaria essa maca do lado da minha porta, para cada vez que eu sair lembrar de quem eu era e quem eu sou naquele momento. O que Jesus fez por mim. Talvez seja por isso que Jesus tenha dito, vai para a tua casa, leva a tua maca. Porque com certeza aquele homem não dormiu mais naquela cama. Mas por que Jesus disse que ele tinha que levar a sua maca? Para ele lembrar de quem ele era, para não esquecer. E glorificar a Deus todos os dias, pelo milagre que Deus fez na vida daquele homem. Amém, irmãos? É isso. Você se lembra desse milagre na sua vida quando ele aconteceu? Que marca ou cama você guarda na sua casa, na sua vida, que te lembra isso? Essa libertação do seu pecado. Esse milagre que aconteceu na nossa vida. O nosso testemunho é esse. Nós temos um milagre, e o maior milagre não foi cura física, não foi Jesus endireitar pé de ninguém, abrir olhos, né, arrumar a vista das pessoas, limpar a pele. Os milagres maiores de Jesus não foi esse. O maior milagre de Jesus é perdoar os pecados das pessoas e salvar as suas vidas espiritual. E hoje acontece isso. Você e eu somos milagres do Senhor Jesus. Atual, na vida. Por que que quando alguém ressuscitava, a Bíblia diz, os anjos não celebravam? Alguém era curado, quantas pessoas, olha o que o texto está dizendo aqui. Jesus estava apto a curar, aqui ó. Estava com ele para curar, o poder do Senhor estava com ele para curar, no versículo 17. E ele curou muitas pessoas, muitas vidas. Por quê? Que o que refletiu lá no céu não foi os milagres, ressurreição. Foi o quê? Quando um pecador se arrependia dos seus pecados, havia festa no céu. E há até hoje. Por um pecador que se arrepende. Ô irmãos, vocês não sabem quanto eu valorizo uma vida. A gente tem que dar valor a uma vida. Para que ela possa ser salva. E haja festa lá no céu. Então, a gente sabe que o efeito de uma festa no céu não é o homem ganhar muitas riquezas, ter muito sucesso na vida, ser curado somente aqui do seu corpo físico, mas ser perdoado, né? Ter os seus pecados perdoados por Jesus Cristo mediante o seu arrependimento. Lá no céu tem influência.
imediata, porque a Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, há festas no céu. Glória a Deus, não é por isso. Então eu quero concluir. Nossa condição comum da cura milagrosa, né, era sempre a fé. A fé é o recurso, é o instrumento que nos faz ter milagre na nossa vida, principalmente do perdão, né? E isso é indispensável para que haja cura espiritual. Então a fé, ela está, né, atrelada, não tem como você deixar, né, ou ser curado se você não exercer o dom da fé. E o texto diz, né, que sem ela, nós não podemos agradar a Deus. A gente repete isso toda semana, né? Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. O mais, então, elevado motivo da nossa alegria e gratidão, irmãos, a Jesus, é ter recebido o perdão dos nossos pecados. Eu vou repetir. O maior motivo que nós temos que dar hoje na nossa vida é ter esse motivo de poder, de ter recebido o perdão dos pecados, nossos pecados por Jesus Cristo. É por isso que eu e você temos que nos alegrar. Temos que festejar e adorar a Deus, porque os nossos pecados foram perdoados. Amém? E se os seus pecados foram perdoados, você foi curado espiritualmente. E também você foi salvo por Jesus Cristo para ter uma vida com Ele eterna. Isso é importante a gente saber disso. De uma criança saber e estar crescendo, sabendo que Jesus é o nosso Salvador. Que sem Jesus Cristo eu não posso ser salvo. Que Jesus tem que habitar no meu coração. Se uma criança tem que saber disso, o adulto já deveria estar ensinando isso há muito tempo. Temos que receber perdão e perdoar, irmãos. Isso é importante, né, para a gente entender isso. E às vezes nós estamos e agimos de forma inconsequente. Quando que eu ajo dessa forma? Quando eu não perdoo. Quando eu também não libero perdão. O outro quer me perdoar e eu não quero perdoar, ou então eu não quero, né, ir até ele. A Bíblia diz que tanto faz eu ser o ofendido como o ofensor. O processo tem que começar de mim. Se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, olha só, deixa a tua oferta aí. Vai lá e se reconcilia com ele. O texto não está dizendo, se você tiver alguma coisa contra alguém, está dizendo isso? Se você souber lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa e vai. Depois você vem e oferta. O processo tem que ser comigo, começar a partir de mim. Seja eu o ofendido ou seja eu o ofensor. Eu preciso entender que eu preciso receber perdão para ter cura. Mas, principalmente, eu preciso ir lá e perdoar. Assim eu não ajo de forma inconsequente na minha vida. E a falta, né, de liberar perdão nos deixa paralisados, nos deixa, né, já contei histórias aqui, onde pessoas paralisaram no seu tempo, na sua vida, né, adquiriram enfermidades sérias no seu corpo pela falta de perdão. Nós precisamos perdoar para sair dessa paralisação, né, que nós vivemos. Coloque para fora do seu coração tudo que te deixa paralisado. E a falta de perdão é um desses motivos. Então abra-se para Jesus, para o perdão. Né, que o perdão entre na sua vida, ou então você libere para a vida do outro.
para que o outro possa ser liberto. Liberto dos seus grilhões, né, que chamam, que é peso, né? Para que você possa viver milagres extraordinários. Libere perdão, né? Participe do milagre que Jesus Cristo concedeu a esse homem. Só Jesus pode fazer isso. E a gente tem condições de fazer isso, porque Jesus Cristo nos disse isso. Olha, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo. Por que que é justo? Porque se eu peço perdão, se eu confesso, Jesus jamais vai deixar de me perdoar, irmãos. É justo. Ele é fiel. Ele é justo para me perdoar de toda a injustiça, porque Ele morreu por isso. Como? Se eu pago por uma coisa, não é justo que eu leve essa coisa para mim? Sim ou não? Não é justo? Aí você chega num comércio, né? Lá no comércio do Carlos ali, né? Depósito, bonito lá, tem muita coisa. Vai lá. Eu chego lá e pago. Eu quero uma colher de pedreiro. Aí você pagou pela colher. Não é isso? Aí o que é que você quer que eu faça? Que eu leve a colher, né? É justo, não é? Eu não paguei por ela. Injusto fosse se ele falasse, não, essa colher aí é da loja. Eu falei, mas não paguei. Jesus derramou sangue precioso por cada um de nós, irmãos, e é justo que Ele nos perdoe se nós entendemos que somos pecadores e confessamos nossos pecados diante dEle. Por isso que Ele diz que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Que você e eu vivamos o milagre, né, que já aconteceu conosco. Viva, curta isso. O milagre que você teve dos seus pecados serem perdoados por Jesus. Você é aliviado. Você não está preso mais, você não é condenado, você está livre para adorar, bendizer, glorificar o nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua libertação, Senhor Deus, pela tua redenção. Tu morreste, Senhor Deus, para nos dar o perdão de nossos pecados. E também ressuscitastes para nos dar salvação eterna, Senhor Deus, para vivermos, Senhor Deus, uma vida abundante contigo, Senhor Deus, para todos sempre. Obrigado, Senhor Deus, por este grande e maravilhoso, extraordinário milagre que aconteceu na nossa vida. Então, Pai, abençoa os que ainda não puderam, Senhor Deus, receber isso, porque não decidiram, não quiseram estar, Senhor Deus, confessando os seus pecados e colocando diante do Senhor o seu querer, a sua vontade, Pai. Então, em nome de Jesus, abençoa essas pessoas para que possam entender e assim, Senhor Deus, participar do teu reino, Senhor Deus, para que o Senhor seja sempre e para todos sempre seu Senhor e seu Salvador. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Deus abençoe, amados irmãos. Não sei se nós vamos cantar, não, mas nós vamos então estar em espírito de oração. Você que está indo para a sua casa, Deus te leve em paz. Você que está assistindo ou assistirá esse momento, que o Senhor abençoe a sua vida, o seu lar, e você possa viver o milagre da vida, o milagre dos seus pecados terem sido perdoados. Deus abençoe. Amém.